Na sequência, também com 5 minutos para se manifestar, representando a diretoria colegiada do Sinsprev São Paulo, Intersindical, Instrumento de Luta, Cristiano dos Santos Machado. Boa tarde, quero agradecer o convite do professor Sodera, diretoria da OAB, e eu gostaria de falar de alguns aspectos, 5 minutos é pouco tempo, mas alguns aspectos importantes, além das questões técnicas que foram aqui previamente muito bem explanadas. É lembrar que a Previdência ela não é uma criação dos governos ou uma benesse do Estado. A Previdência ela começa de uma forma rudimentar, é claro, com as primeiras organizações operárias das caixas de ajuda mútua entre os trabalhadores, que auxiliavam os trabalhadores e suas famílias no momento de doença, na morte. Então, essa é a origem da Previdência que a gente tem que resgatar, enquanto Previdência, enquanto um patrimônio da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, diferentes governos sempre estiveram com os olhos e as mãos em cima da Previdência. Então, durante os anos 60, a gente teve em 60 a Lei Lopes, que unifica a legislação de todos os IAPs na época, e em 66 a ditadura militar, numa canetada, como o professor Pardal falou bem aqui, usar os recursos da Previdência para construir Ponte Rio-Niterói, construir Itaipu, ou seja, sempre foi o interesse dos governos, a serviço do capital, extorquir os recursos da Previdência Social. E agora não tem sido diferente. Tivemos uma reforma da Previdência no governo FHC, tivemos reforma da Previdência em 2003, durante o governo Lula, houve tentativas de encaminhamento de reforma da Previdência nos governos Dilma, governos Temer, e governo Bolsonaro agora não tem sido diferente. Agora, o que me assusta é que essa reforma da Previdência ela é um primeiro passo de um ataque ainda mais profundo sobre os direitos da classe trabalhadora. Quem viu as últimas entrevistas aí do Paulo Guedes no Estadão no dia 10 de março, ele falou que o Estado tem que desatrelar 100% do orçamento federal. Ou seja, não é só a economia de 1 trilhão da reforma da Previdência. O que eles estão falando é de desvincular todo o orçamento da Seguridade Social e acabar com qualquer política de saúde, previdência e assistência social. Que esse dinheiro seria um dinheiro carimbado, digamos assim, um dinheiro que o Estado não tem flexibilidade. Ora, o que na verdade está sendo feito é atender os interesses de banqueiros e empresários para que no momento da crise os recursos hoje destinados aos direitos sociais e à previdência social, eles sirvam como um colchão, como um amortecimento para proteger o capital, proteger os empresários das crises. Como foi falado muito bem aqui, tem a DRU, tem a questão das desonerações, da série de benefícios fiscais que foi dado para o empresariado ao longo do tempo. E aí, sobre a questão da reforma da Previdência, nós estamos aqui hoje discutindo, eu penso apenas um aspecto da reforma, que é aquele aspecto que abre o debate, que nós discutimos em audiência pública, que discutimos nos nossos sindicatos, nas nossas entidades, nas escolas, no nosso trabalho. Mas a reforma da Previdência ela já está em plena execução dentro da Previdência Social. É só lembrar, por exemplo, o que foi a chamada revisão dos benefícios por incapacidade de longa duração, BILD, em que 70% dos trabalhadores doentes tiveram seus benefícios cortados. Na nossa categoria, atendendo o público, eu, enquanto trabalhador da Previdência, falando aqui em nome do Sinsprev, também da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, tivemos relatos de trabalhadores que tiveram a sua aposentadoria por invalidez cortada, cometeram suicídio. E falar em casa que, vou resolver a sua vida. Comete suicídio para conseguir manter uma pensão para a sua família. Então, é essa situação, é a barbárie que está sendo encaminhada, a situação da população brasileira e dos trabalhadores. E isso vai exigir para nós muita luta e muita mobilização, como foi citado aqui, o Cérebro, o cão de 3 cabeças que guarda as portas do inferno. Se eles têm um cérebro, eu acho que nós temos aí um trabalho de Hércules a executar. Temos que ir lá e matar o cérebro, e isso vai se dar com a organização da classe trabalhadora. E para nós é um desafio muito grande, concluindo, porque o governo está martelando cotidianamente na grande imprensa que não é uma reforma, uma nova previdência.
Ou seja, tem uma linguagem específica para que não se diga realmente o que as coisas são. E nós estamos enfrentando o aparato midiático do governo, enfrentando a tropa de choque aí dentro do Congresso, que provavelmente o governo vai ter. E aí, para encerrar, é lembrar o que foi a MP 873. O governo tentou, com a burocracia, estrangular os sindicatos, acabar com as entidades sindicais, justamente para minar a resistência a essa reforma. E, concluindo, agradecer o espaço, que ele é muito importante, mas daqui, eu acho que como foi muito bem falado, a gente tem que sair daqui com a perspectiva de mobilização, de greve geral e de atos nas ruas para barrar a reforma. Obrigado. Agradecemos, Cristiano. Presidente Santa Cruz, só para elucidar o que o senhor estava falando, que nós temos vários Brasis, né? Quando se fala dessa ideia de que o brasileiro está vivendo mais e tem uma idade mínima estabelecida de 65 anos para homens, a gente precisa dizer que dados do próprio governo, do IBGE, do PNAD, dizem que dos trabalhadores que estão na ativa, só 0,3% tem 65 anos. Esses são os únicos candidatos a se aposentar, se eles não aumentarem para 66, 67. Chamamos para ocupar o palco Gilcele Lima, nossa querida Gil, diretora do Sinsprev. Tem 5 minutos, Gil. Olá, boa tarde. Queria agradecer ao professor Sodero, agradecer, inclusive, uma parceria que está nascendo, né, Sodero? Nós, do Sinsprev, representamos os trabalhadores do INSS. Eu acho que alguns advogados aqui já devem ter sido até atendidos por mim. Eu fiquei 1 ano e meio atendendo só guichê de advogados. E a gente sabe o que se dá na reforma da Previdência. Eu queria reforçar o que a nossa companheira aqui, feminista, falou, que é muito mais dura para as mulheres, principalmente para as professoras, trabalhadoras rurais e empregadas domésticas. As mulheres serão as mais penalizadas. Eu quero entrar aqui um pouquinho numa outra situação que a gente vive, que a gente discutiu aqui com o professor Sodero outro dia em uma reunião, que a reforma da Previdência ela tem se dado administrativamente dentro do INSS já há algum tempo. Eu acho que vocês, os advogados que trabalham com isso, têm percebido a dificuldade do acesso. Mesmo a gente conversou um pouquinho sobre o acordo de cooperação técnica, eu acho que qual advogado aqui que não tem um benefício protocolado que está aguardando pelo menos há 1 ano? Nós estamos aproximadamente com 5 milhões de benefícios represados. Nós temos de 33 mil servidores no INSS, 15 mil já em condições de aposentadoria. Nós temos esse número de benefícios represados, nós estamos com um atendimento cada vez mais precarizado, e nós temos um monte de INs, OIs, OS, que dificultam cada vez mais o atendimento à população, principalmente aquele mais pobre, que tem menos condições de acesso à Previdência Social. Nós temos também algumas situações gravíssimas de fechamento de agências. Nós temos, por exemplo, na capital já fecharam algumas agências, vão fechar mais algumas, por exemplo, a agência do Tucuruvi está com data para fechar. Nós tínhamos a agência dos Pimentas, Guarulhos, numa população onde tem 1,5 milhão de habitantes, tem uma agência e 1/4. Esse 1/4 eles queriam fechar, nós brigamos muito para manter aquela agência aberta. Nós tivemos Guarulhos pegou fogo e foi para aquele prédio que é horrível, onde 2 advogadas, inclusive, foram sequestradas na porta do INSS de Guarulhos, porque chegaram às 4 horas da manhã para tentar serem as primeiras a serem atendidas e foram sequestradas lá na porta, aqueles sequestros relâmpagos. Então, nós temos uma reforma da Previdência que acontece todos os dias. Nós estamos com agências que vão fechar a perícia médica, como a agência de Suzano. A perícia médica encerra-se esse mês. A agência de Taboão da Serra, a agência de Americana
e mais algumas que agora eu não vou conseguir lembrar, nós estamos com a perícia médica fechando. Na MP 871, ela tem mais uma maldade que nem está na PEC, nem precisou, eles já adiantaram. O PRBI, que é esse da revisão dos benefícios de incapacidade, foi até 49 anos de idade. Com a MP 871, ele vai até 59 anos de idade. Então, as pessoas até 59 anos de idade já estão sendo convocadas. Os benefícios, quase 50% das aposentadorias por invalidez já foram encerradas. Imagina agora pegando 59 anos de idade, vamos pegar pessoas com quase 60 anos de idade, que já estão aposentadas há 20 anos, há 15 anos, tendo seus benefícios cortados à rima de família. Essa é a realidade que nós estamos vivendo dentro da Previdência. Para dar conta desses 5 milhões de benefícios, na MP 871, o governo está prometendo agora um bônus para nós, servidores, de R$ 57,51 por processo a mais concluído. Que fique claro que é processo concluído, após a jornada de trabalho ou após os 90 pontos que tem lá, mas são processos concluídos. A gente sabe o que significa. Os advogados que estão aqui, que passaram por grupos de trabalho, que passaram por tudo, sabem que isso é fábrica de indeferimento. Porque se é por processo concluído, a análise vai ser feita de forma superficial. A gente sabe disso, nós somos gente e a gente tem 20 anos aí de salário congelado. E aí as pessoas vão fazer aquilo que é possível fazer. E é assim que está se dando a reforma da Previdência todo dia, aos poucos. Então é o seguinte, não adianta só a gente ficar, né? Hoje eu vim direto, eu estive num debate no IBAMA, vim direto para cá, a gente tem ido em todos os lugares, hoje até brinquei com o pessoal, falei, olha, a gente pode convidar, a gente vai em reunião de condomínio, vai em feira livre, vai na igreja, né? Onde tiver que ir, nós vamos, pode chamar que nós vamos debater com a sociedade que nós temos que debater. Então, aqui, gente, eu acredito que tenham multiplicadores. Daqui nós temos que sair e dialogar nos grupos do WhatsApp e na rua, e construir a luta. E temos que barrar essa PEC por inteiro. Não nos serve remendar, não tem remendo. E nós vamos para a greve geral, se assim for necessário. Obrigada. Agradeço o Sinsprev na pessoa